Feliz sábado a todos. Graça e paz de Jesus Cristo. Mais uma vez nesse dia santo que Ele separou para o homem ter um dia de descanso e para o homem santificar e tirar esse dia para a bênção sua e de sua família. Nós vamos estudar um pouco aqui sobre Gênesis capítulo 1, versículos 29 e 30, especificamente aqui o verso 30, a princípio, que nós estudamos bastante, o versículo 29. Nós vamos pular um pouquinho para o 30 para a gente entender qual é a alimentação original também dos animais. No verso 29, fala da alimentação do homem, mas no verso 30 fala também dos animais. Às vezes as pessoas não se preocupam, com os animais, mas Deus se preocupou com eles também. Hoje, coloca os animais junto, os carnívoros vão devorar os outros. Que às vezes nós falamos do verso 29 e esquecemos de dar a ênfase do verso 30. E hoje nós vamos ler o verso 30 na ênfase, tá? Com todo o seu teor. Que diz o seguinte, o verso 30. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde, será para mantimento. E assim foi. Então, o que foi para mantimento para os animais? A erva verde. No propósito original de Deus, não tem alimentação de carne para os animais. Um não poderia devorar os outros. Mas por causa do pecado, os animais também se tornaram maus. No novo céu e nova terra que Deus há de fazer, vocês lembram que as crianças vão brincar com as cobras, com as serpentes? O leão vai comer palha como boi? Será que não era assim antes, de acordo com o princípio, a sua originalidade? Com certeza, né? Mas o Senhor vai voltar tudo ao que era antes. Que nós queiramos ou não, Ele vai voltar à sua originalidade. E aqueles que se adequarem à sua originalidade, vai ter o privilégio de estar com Cristo na eternidade. Não é o caso que nós vamos tratar essa questão, salvação para aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E nós, no verso 29, devemos nos adequar, bem como os animais vão se adequar ao verso 30. Quem faz a leitura do verso 29 e o versículo 30, eles acham que o verso 30 está falando dos animais para o homem do verso 29 comer eles. E não é. O verso 29 diz exatamente a árvore que dá fruto, dê semente, tal, serve para o homem se alimentar. Aí no verso 30 ele diz o que os animais se alimentam. E alguns pegam isso sem ter o entendimento, diz, olha, além da fruta que dá semente, os animais servem para ele comer também. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que os animais também, a sua alimentação era a erva verde. Tem muitos animais aí que a gente vê que eles permaneceram lá com a erva verde. Por exemplo, o boi, o cavalo. Já viram boi e cavalo comendo carne? Jumento? Não. Mas o leão, a onça, o lobo, tudo isso come carne, né? Porque saíram do plano. Se eles tivessem permanecido no plano, eles ainda hoje estavam como o boi, como o jumento, como o cavalo. Mas assim como existem homens e mulheres que saíram do plano, tem animais também que saíram do plano. Mas assim como tem uns animais que não saíram do plano, tem alguns homens e mulheres que também não saíram do plano.
Alguém diz assim, mas eu como um peixinho. Peixinho não é carne, não. O peixinho estava no plano? Ou era erva verde? Então a gente que não gosta de se alimentar do natural, tem que aprender. A mente abre, a compreensão das coisas eternas fica mais fácil. E a gente vai ter mais saúde e vai para o céu. Ah, a irmã está dizendo que quem come carne não vai para o céu? Eu prefiro que cada um tire as suas conclusões. Isaías 66, versículo 3, diz que o que mata um boi é como o que mata um homem. Aí cada qual vai fazendo seus estudos, vai aprendendo e vendo com Deus mesmo o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, o que pode e o que não pode. Salvação, cada qual vai cuidar da sua. Né? Sim. Então, vai dizer assim, não é o que mata, não. Mas quando eu compro na açougue, é a mesma coisa que eu também não estava matar. Por exemplo, um ladrão, quando ele rouba, ele vende para a pessoa que ele comprou aquele coisa roubada, ele é conivente com o roubo daqueles coisas. É a mesma coisa que quando a pessoa... Então nós vamos... Eu vou ficar... quando eu estiver falando, eu vou ficar aqui de frente. E quando eu fizer a leitura, eu me afasto aqui um pouco. Os outros verem, tá certo? Porque não está aparecendo aqui, né? Ok. Então o versículo 30 aqui de Gênesis, capítulo 1, é bem claro, né? Claríssimo, ao meu ver. Pode ser que para alguns tenham dificuldade, como alguns, inclusive, interpretam que realmente os animais é para a gente comer. Logicamente que veio um período que o Senhor determinou, numa permissão dele, no período do dilúvio, onde as águas tinham destruído tudo, e aí Deus permitiu uma certa porção dos animais que se poderia comer. Mas aquilo ali foi uma permissão momentânea. Não era para o homem continuar comendo carne. E antes de Deus permitir isso, já tinha homem que matava os animais para comer. Então o negócio é mais sério do que nós imaginamos. Então percebamos. O que é que diz o texto? Com base em Gênesis 1:29, para não ficar na frente. Viu? O verso 29 aqui, ó, que é o plano do homem, que foi feito para o homem, né? Deu a Adão o encargo do jardim. Para fazer o que com o jardim? Para cultivar e cuidar. O que foi que Deus disse? Mas servosão para mantimento. O quê? O que estava no jardim, aquelas frutas. De todas elas ele podia comer livremente, ele e sua esposa. Só tinha uma árvore no meio, tinha uma fruta que eles não poderiam comer. Era o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, ele ia morrer. E como na realidade ocorreu. Eva comeu, deu para sua esposa comer. Ela foi enganada pela serpente. E ele comeu, porque disse que amava a sua mulher. Não é assim que muitos fazem? E vice-versa. Às vezes a pessoa sabe que está errado, mas faz para agradar o seu cônjuge. Foi o que o Adão fez. Agradou a Eva. E aí todos agora pecam. Todos nós somos familiares que vêm lá desde Adão e Eva. Agora todos nós necessitamos de um Salvador. E é por meio de Cristo que agora nós podemos nos salvar. E vamos ter que fazer muitos esforços. A esperança dos ímpios, após a ressurreição, eles não têm, né? Mas nós temos. O homem comer carne de 25 de um dia não precisa, né, irmão?
Eu disse, Adão, além da verdura, tu também pode comer, matar algum animalzinho, para você se alimentar, né? E não dia vivendo comer. Esse micro aí só serve para você. Então aí está o plano, em conformidade com Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Quando nós entendermos esse plano, é porque o Senhor está nos restaurando para o princípio. Enquanto nós não estivermos de acordo com o plano de Deus, é porque falta ainda a restauração. E o Senhor prometeu restaurar. Mas para sermos restaurados é preciso andar em conformidade com a sua palavra. Quando Deus disse assim, lá por meio de João, a inspiração diz, e santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade, nós temos que, na verdade, ser restaurados na santificação pela verdade. É pela verdade que nós seremos restaurados. Ninguém vai ser restaurado sem ser pela palavra de Deus. Aqueles que seguirem ela serão restaurados. Os que não seguirem, não serão restaurados. Tá certo? Então, o próximo texto diz o seguinte. O regime dos animais é verdura e cereais. Qual é o regime dos animais? A palavra está dizendo o quê? Verdura e cereais. No texto nós lemos o quê? Erva verde. O leão está errado. O tigre está errado. O lobo está errado. Nós que não estamos de acordo com Gênesis 1, estamos errados. Isaías 58, versículo 1, diz, clama em alta voz, não te detenhas, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó seus pecados. Se nós não tivermos a coragem de ajudar o nosso semelhante, pregando a verdade para que ele seja restaurado, nós não podemos chamar isso de amor. E muitos estão interpretando mal o que significa essa palavrinha de 4 letras. Amor. Quem tem amor, considera a palavra de Deus. Quem não considera a palavra de Deus para considerar o ser humano, não ama a Deus e nem o ser humano. Para mim amar o meu semelhante, primeiro eu tenho que amar a palavra de Deus. Certo? Ou os irmãos discordam? Tá certo, irmãos. Amor é aqueles que seguem a palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Portanto, quando nós consideramos a palavra de Deus, nós estamos considerando o próprio Deus. Quando nós não consideramos a palavra de Deus, nós não considerando Deus, nós amamos. Nós o amamos? Não. E quando eu não considero a palavra de Deus para a salvação do meu semelhante, eu amo o meu semelhante? Vendo que ele está indo para o abismo para se perder, para não ser restaurado, eu amo ele? Mas muitos dizem que amam. Isso não é amor, irmãos. Para mim pregar a verdade, não precisa eu ofender ninguém. Ou precisa? Basta eu ler a palavra aqui. Ó. Se alguém se zanga, porque vai se zangar. Por mais que você fale paciente, calmo, tranquilo, alguém vai se zangar porque toca no pecado. Mas é assim mesmo, vai ser até o fim. Muitos aceitam, muitos rejeitam. Mas a vida vai ser assim até o fim. Até que Cristo volte, tem gente rejeitando
também porque quando Cristo voltar, anteriormente já passou por um período de um dia, chamado de um ano de praga, onde a porta da graça já se fechou. Já não há mais misericórdia de salvação para ninguém, porque os casos foram decididos, ou para a vida, ou para a morte. E nós temos que fazer o que for possível para a nossa salvação enquanto há tempo, enquanto Cristo ele está intercedendo por nós. O próximo slide diz o seguinte, com base ainda em Gênesis 1:29, viu? Conselho sobre mordomia, sobre regime alimentar, página 396. Deu a Adão, o que nós acabamos de falar agora há pouco, e nós vamos prosseguir para o próximo aqui, ó. Para dar uma complementada aqui no verso 30, né? O regime dos animais, verduras e cereais, que nós já falamos. Um animal não devia destruir o outro. Não devia. Então significa dizer que Deus fez os animais tranquilo, igual deveria ser. Então um não deveria comer o outro. Então se eles comem hoje, então fugiu do plano. E só pode ter sido o pecado que fez isso. Então, destruir um animal para servir de manutenção e alimento para outro animal não está em conformidade com a palavra de Deus. No manuscrito 115 de 1903, diz assim: nem 1 grama de carne. Sabe o que significa isso? 1 grama? Você sabe avaliar 1 grama? Que tanto é de 1 grama? É muito pouco, né? Mínimo. As formigas devoram ligeiro 1 grama. Só para vocês terem uma ideia. Então, nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. Bom, é a palavra da inspiração. Se eu quiser comer 1 quilo por dia, eu posso. Deus não intervém, não. Agora, a palavra dele permanece. Que as flores, as folhas, elas murcham, elas caem. A palavra de Deus permanece eternamente. Ele não vai mudar a sua palavra por causa de mim e de você. Por causa da humanidade inteira, ele não vai mudar. Ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, ó, casa de Jacó, não sois consumidos, porque eu não mudo. Se eu mudasse, eu desistia de salvar vocês. É como se ele estivesse dizendo isso. Mas ele não muda, ele fez o plano de salvação e ele vai até o fim. Nem que seja um punhadinho desse tanto que vai salvar. Mas ele vai salvar esse punhadinho que quer. Então, se no meu estômago não pode entrar 1 grama de carne, então eu entendo que a palavra que Deus tem para mim é para me encaixar no plano de volta. Além de eu contribuir com minha saúde, eu vou estar contribuindo com a vida dos animais. Ah, mas aquela história que o irmão Machado falou. Ah, mas eu não estou matando. Eu só compro no açougue. E o açougueiro te vende, por causa que tu compra. E aí ele vai lá, exige também que o que está matando mate lá no frigorífico. E ele aproveita e também é cúmplice. E para quem ele vende, o que compra não é cúmplice? Lá da morte que mataram lá no matadouro? Se eu não comprasse, o açougueiro tinha carne para vender? E se não fosse o açougueiro para vender essa carne, existia aqueles que faziam a matança do bichinho? Lá no céu vai ter esse tipo de negócio? Não. O comer carne é natural? Ou natural é comer
cereais, frutos e verduras. Para o homem. E a erva verde para o animal. É o natural e também tem o antinatural. O comer carne, ou ele é natural ou ele é antinatural. O que vocês acham? Antinatural. Então nós vamos voltar para o natural. Simples assim. Então vejam só. O comer carne não é natural. Volta no silencioso. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Então, quando Ele criou, e no princípio criou Deus os céus e a terra, e fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele fez assim, o homem natural. Não foi antinatural. O homem que se tornou antinatural por causa do pecado. E Ele quer voltar nós para essa naturalidade, conforme o plano lá do Éden. Sim, irmão. O ser humano tem que entender que o pecado, a pessoa se não adaptar aqui de acordo com a limitação que Deus manda, lá no céu como é que ele vai estar? Porque essa morte é gera do pecado, e a morte vai ser eliminada, não vai existir morte, tanto de homens como de animais, enfim, não vai existir morte. Como é que a pessoa vai comer lá no céu? Porque lá não vai ter morte, a morte vai ser eliminada, como é que ele vai se adaptar? Se eles não conseguiram aqui lá no céu, não tem nem como. Para nós sermos santos no céu, primeiro precisamos nós ser santos aonde? Se eu não sou santo na terra, eu vou ser lá no céu? Olha como Deus é justo. Seria justiça Ele levar uma pessoa antinatural para o céu? Seria? Me diga. Ele não seria justo. Por isso que tem uma norma para todos. E Ele não faz acepção de pessoas. Pode ser para um macumbeiro, pode ser para um que não está nem, para um ateu, pode ser para qualquer um. Mas eles têm que deixar de ser ateu. Ele tem que deixar a impiedade. Porque o plano é para todos. Ele não faz acepção, mas o plano dele deve ser seguido por todos. Ah, mas uma igreja faz assim, outra igreja faz assado. Todas elas vão ter que fazer o que está escrito na vontade dele. Ele não faz acepção, mas quem não considerar a palavra dele fica de fora. Isso não é, aí já não é mais acepção, não. E se alguém quiser considerar que seja, mas foi assim que Deus disse. Naturais são para o estrangeiro. Né? Vamos aqui para o próximo slide para nós meditarmos um pouco mais sobre esse tema, que é importante nós sabermos. Na Ciência do Bom Viver, página 317, diz: não é tempo de que todos visem dispensar a carne na alimentação? Aqui não está a resposta, mas está a pergunta. Nesse pouquinho que a gente leu, já dá para eu e você dar uma resposta clara de acordo com o escrito. Não é tempo, não? De nós dispensarmos a carne no nosso prato? Sim ou não? Há décadas e décadas. A questão da alimentação. Você já pensou uma pessoa que gosta de carne, por exemplo? Se eu levar essa pessoa lá para o céu, ele não mudou o seu regime alimentar. Vai querer matar os bichinhos lá, né? O não matará não existe mais. Lá não vai ter. Essa pessoa vai se sentir bem no céu? Não. Ellen White disse que mesmo que Deus quisesse levar um ser humano que não está convertido para o céu, mesmo que ele quisesse, não poderia levar, porque esse ser humano, ele não se adaptou para lá.
E se ele fosse para lá, ia ser uma tortura para ele. Tá? Com certeza. Quem é que... Ele não se adaptou. É a mesma coisa, por exemplo, nós que somos cristãos, nós somos crentes. Se nós formos, quando a gente vai para o aniversário, as pessoas começam a botar uma música, uma coisa, a gente não se sente mal. Por quê? Porque lá não é aquilo para nós. Então, do mesmo jeito, é as pessoas que vão para o céu. Quem não se adaptar aqui, para ir para lá, se for para lá, se fosse, não vai, né? Mas se fosse, não ia se sentir bem. Então tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação. Seria. É igual ao alcoólatra, né? O alcoólatra, quando está com vontade de beber, ele descreve a cerveja do santo dele, a branquinha. Lá não vai ter nada disso, né? É, aí se fosse era desse jeito. Agora eu pergunto, se lá no céu não vai ter morte, eles iam comprar carne para comer onde? Sim. Eu ia mais ia virar sozinha. Só no pensamento, né? É aquilo que você pensa que é igual as ideias que a gente sabe por aí. Então veja só, irmãos. Às vezes a gente não atenta para esses detalhes, mas é interessante. As outras igrejas aí vão dizer que a gente está com besteira. Não tem nada a ver com isso. E o Gênesis 1, 29 e o 30 está na Bíblia deles também. Ou não está? Eles fazem porque são rebeldes mesmo. E nós também fazemos por rebeldia. Nós podemos deixar de ser rebelde qualquer hora. Basta nós querermos. Deus nos deu o livre-arbítrio. E assim, hoje eu não vou ser mais rebelde. E pá. Deus veio salvar foi os rebeldes mesmo. Rebelde nesse aspecto, que reconhece que é um rebelde, que estava contra a palavra dele e agora cede. Tem salvação para esse também. Quem é que não é rebelde no pecado? Todos são rebeldes. Agora tem aqueles pecadores que querem se converter dos seus maus caminhos para poder viver. E o caminho a oferecer é o caminho de Cristo. É Cristo Jesus que é esse caminho. A Ciência do Bom Viver, página 317 ainda, diz, olha só, como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nociva efeito na alma e no corpo? O que isso aqui está dizendo para mim? Que a carne é nociva para o meu corpo, é nociva para a minha alma e ainda mais vai me tirar do céu. Alguém disse que eu estou indo aqui muito forte na questão, mas eu pergunto, se ela é nociva para a minha alma, para o meu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, o Senhor mandou conservar, e eu sabendo que é nocivo para o meu corpo, faz mal para o meu corpo, faz mal para a minha alma, e eu permaneço com isso, eu vou estar lá no céu, irmão Ailton? Com certeza. Qual é o nocivo que existe numa fruta? Mas desobedecer a palavra de Deus. Ele só disse para não comer. Alguém pode dizer assim, mas qual é o mal que tinha naquela fruta? Tinha algum mal? O mal está na rejeição da palavra de Deus. E aí é onde está o mal. Em desobedecer. E se está dizendo que é nocivo, é porque é nocivo mesmo. Aqueles que desejam ir para o céu, que estão buscando se tornar puro e santo, refinado, ainda acha que tem que colocar isso no corpo. Pessoal, é porque, principalmente nos outros igrejas, eles não acreditam. Eles vão fazer tudo o que eles querem. E quando Deus vier, Deus vai transformar eles num abrir e eles serão transformados num abrir e fechar de olhos. Eles aplicam isso aí que quando Deus vier, Ele vai mudar tudo. Uma hora, entendeu? Aí é tipo assim,
mudar o ser humano sem ele querer mudar. Acho que Deus vai fazer um milagre ali, mudar a transformação e vai levar para o céu. Se fosse assim, Deus ia levar a todo mundo. Ia levar só uma igreja ou outra aqui. Ia levar todo mundo, pegar todo mundo transformado e levar. Ele não tinha nem vindo. Ele não tinha nem vindo morrer para que ele ia morrer. Precisava. Era só ele dar outra oportunidade para o Adão, não era? Só Adão, a partir de agora, tu recomeça. Ele morreu para quê? Mas o povo hoje quer o quê? Não precisa mais de lei de Deus, não. Está querendo dizer o quê? Não precisa mais da sua palavra. Porque a lei de Deus é a palavra dele. Se a transgressão fosse tão simples assim, conforme alguns profetas crentes creem, alguns não, muitos, né? Então, não precisaria Cristo ter morrido mesmo, não. E as pessoas que acham que um simples pecadinho não vai tirar nós do céu, se enganou. São as pequenas raposinhas que destroem uma vinha grande. Nesse caso, a morte do próprio Cristo não tem valia nenhuma. Essa questão da alimentação aí, nem jogar só no cruzeiro, não, na própria igreja, não pode ver gente bate contra a mensagem. Bate porque dizem que querem ir para o céu, mas achando que batendo contra a palavra de Deus vai. E aí onde está a questão? Satanás, ele queria permanecer no céu, mesmo do jeito que ele estava. Achava que ele não ia sair de lá. Ora, se ele saiu, alguém que vai fazer igual ele vai entrar? Não entra. Simplesmente não entra. A questão de Satanás foi rebeldia contra o seu Criador. E o que ocorre hoje é que as pessoas estão sendo rebeldes ao seu Criador, do mesmo jeito como Satanás foi. É o mesmo Espírito que está lá. Nós só temos duas opções. Ou deixa o nosso coração para ser um trono de Deus, através do seu Espírito, ou nós deixamos Satanás habitar dentro de nós para fazer o que ele bem entende. Porque chega um momento que a gente aceita ou Cristo ou Satanás. Enquanto está aceitando só um e outro, já está decisão tomada. Jesus Cristo diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. E quem não é por mim? Basta não ser a favor de Jesus, já está decidido. É a palavra de Deus que decide. Isso que o Montenegro falou é interessante, porque já aconteceu comigo, né? Já a pessoa questiona por que não come carne, mas eu tenho vários amigos adventistas que comem carne. Aí onde é que você tem que falar? Realmente o salário do pecado é morte. Se você comer um alimento carne, você está matando. Mesmo que você compre no açougue, alguém lá você está comendo. Aí vai depender da consciência da pessoa, né? Se ele realmente quer seguir de acordo com o que ou a vontade dele de comer carne, não é das coisas erradas. Exatamente. Então, vamos fazer essa leitura aí, ó. A Ciência do Bom Ver, página 317 ainda. Veja que nós ainda estamos na página 317. Mastigando ela aqui direitinho. Então, olha a leitura. Como podem eles tirar a vida das criaturas de Deus, a fim de consumirem a carne como uma iguaria? Como podem aqueles que estão professando ser cristãos, de ter aceitado a vida, que Jesus Cristo ele disse: eu sou a vida. Em outra ocasião ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Como podem esses que dizem ter aceitado a vida e agora pensar em tirar a vida dos outros? O mandamento é não matarás. Mas ensinaram para o povo que não pode matar só o ser humano. Como se os animais não tivessem vida. E nós temos que ser inteligentes com a mente de Cristo em cada um de nós. Se não fosse o apóstolo Paulo, por exemplo, dizer aquelas palavras, eu poderia assim, pode ser que ele não tenha a mente de Cristo, mas todos
os que estavam aí como atores aí da Bíblia, apontando para aquele ator central que é Cristo, ele já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Alguém pega assim, Jesus comeu peixe. Na vida dele, no dia a dia, ele comia peixe. Você vai encontrar um caso em que a Bíblia diz que ele comeu peixe, e outro caso que ele dividiu peixe para a multidão. Pega isso como sendo, aprovando uma coisa natural e não tira a lição que ele quis dar naqueles textos? Porque a palavra de Deus é inspiração do céu, divino. Mas nós não podemos aceitar só uma parte do texto e rejeitar a outra. Está lá, desse vocês comem, desse vocês não comem. Aí as pessoas querem, até a hora de entrar no portão celestial, está comendo daqueles que Deus disse, ó, desse comereis. Não examinam, não estudam a questão da vida de todo ser que respirava ter sido tirado, dado um fim, não sabe o porquê, e simplesmente porque está na Bíblia, já está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Salomão teve 1000 mulheres, está na Bíblia. Eu vou arrumar mais 999? Hã? Aí eu posso dizer, mas está na Bíblia. Davi arrumou 10 virgens, só para aquecer ele. Não está na Bíblia, não? E agora eu vou pegar isso para fazer disso um cavalo de batalha? Para me defender dos meus pecados? As pessoas que quiserem fazer as coisas erradas, tem muita coisa na Bíblia que apoia. Professamente, a pessoa acha que apoia. Tem dias que o meu caso Deus mandou 3 anos de seca de acabo, né? Mas eu continuo comendo carne. Então, eu só para pedir. Não tinha nada de plantar coisa, tudo na seca. Deus mandou. Mas era a primeira para continuar, nem para as pessoas continuarem comendo carne. Vamos ler aqui o próximo slide. Passa o próximo aí, isso aqui é controle aqui, parece que não está querendo atender. A ciência do bom viver, página 317 ainda, olha só. Volvam eles antes a saudável e deliciosa comida dada ao homem no princípio. E Deus está dizendo o que para nós? Se voltem àquela comida que eu dei para vocês lá no princípio. Ele não está dizendo aqui, olha, isso aqui vocês podem comer até você entrar no céu, é a palavra que eu dei. Não. Ele deu a palavra, mas ele quer que nós voltemos para a comida original. Ele não quer o homem original para voltar lá para o princípio, ele quer também as atitudes do homem que seja original também. Ele não fez o homem para pecar, não. E a praticarem, eles, homens e mulheres, a praticarem a alimentação original.
Filho na frente. Só tem uma filha. Só uma, né? Você já li. Às vezes eu fico pensando assim, né? Todos esses bichinhos, eles têm família, né? E ela sabe das coisas. Próximo aí, Daniel. Só no ser humano fala só que aí a pessoa vai Nossa. Uhum. Na realidade, Bom, é cruel. Diz que a preguiça quando você vê a maldade do ser humano como é grande. Aquela casa pensando, ele diz que faz serviço aí com as pessoas que matam animal. Aí eles matam a cabra, aquela ovelha, a bichinha já no dia de parir. Aí ele diz que quando ele mata, eles vão lá, corta e às vezes escapa. Aí ele traz, né? Quando ele traz os cabritinhos aí, viu lá, o bichinho fica berrando. Aí dá criando no meio, tá uma madeira. Você vê o tamanho da maldade. Tá no dia. Que aquela que já tá no dia, às vezes o cabritinho e às vezes escapa. E os outros morrem. E aqueles outros aí, que eles pegam, botam numa trituradora lá e fazem a salsicha. É, Olha só, irmãos. Deus fez o mundo e entregou na mão de quem? Os animais que ele fez, todos eles, seja dos ares, da terra ou do mar, entregou no domínio de quem? E agora nós vemos escrito, como podem essas pessoas ter recebido o comando do próprio Deus para dominar as criaturas e se banquetear com a carne deles? Aí alguém se levanta e diz assim, não, mas Deus deu exatamente para ele fazer isso, negativo. Deus não deu para isso. Ele deu o alimento para o homem lá no Éden, lá, do produto da terra. está dizendo que Deus mandou o homem pegar, tirar. Não tem nem lógica, né? A ideia de matar animais, surgiu essa ideia de onde, gente? A ideia de matar animais para comer é em si mesma revoltante. E sabe quando é que as coisas vão melhorar para nós? Quando nós empojar essas coisas revoltantes. Não tem coisa que acontece no nosso mundo aqui, que você fica revoltadinho e vê tamanha barbaridade, tamanha injustiça. Só em você pensar em matar um animal, isso é revoltante. Mas eles usam o tempo lá, só é o próprio Deus que deu para o povo de novo, Deus, o homem comer. Da diz que podia, não podia. Exatamente, está lá e nós não podemos tirar o texto lá. Agora, há verdades que não são verdades presentes. Eu tenho que seguir a verdade presente. Aquela foi uma verdade para a época atual lá e tem base para nós falarmos isso. Agora, pegar uma base dessa para anular toda a Bíblia também não é válido, né? Tem que ter base para isso. Porque senão o Senhor não tinha dito pelo profeta Isaías que lá no céu um animal vai brincar com um ser humano, uma criança inclusive, não vai ter problema nenhum, maldade alguma. Senão não estaria escrito lá no Apocalipse que no céu não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter mal algum. Além de ser revoltante, irmãos, só em pensar, matar os animais, só em pensar, não estou falando nem do agir, o que está escrito, só em pensar, já é em si revoltante. E aquele que maltrata
os animais, porque os tem em seu poder, é tão covarde quanto um tirano. Não é pesada essa palavra? Mas se eu estou recebendo o nome de covarde e tirano, é algum homem que está dizendo isso? Existem aqueles que não aceitam esses escritos. Ó, é muitos, ó. No próprio meio adventista sétimo dia. Isso aqui eu estou falando para um monte de covarde e tirano. Esse é para aqueles que matam e para aqueles que criam judeus também. Também, aqueles que gostam de bater nos animais, está aqui, ó. É covarde e tirano, diz o Senhor. Ela vem. Depois que ela ficava na frente da gente, fica mordendo pra lá, não, Chico. Ela sobe na minha cama, na hora que ela me vê, ela. Será que bateu no bichinho? Não bate nela. Ah, já ficou com medo, né? Tirar ela de lá. Eu fico com raiva, que ela fica me mordendo. Não é para ela te morder também, né, Maria? Então, essa palavra eu acho ela pesada. Covarde e tirano. Muito forte. E de repente eu estou sendo chamado de tirano e covarde, mas não posso me defender porque é isso na verdade o que Deus disse que é, e é que na verdade o que eu sou de repente se eu estou fazendo isso. Então quem vai salvar? Aqueles que aceitam os conselhos de Deus, do grande conselheiro. É doendo, é ardendo, mas você tem que aceitar. Se quiser ir para lá, tem que ser na norma divina. E tem que aparecer aqueles que falam a verdade. Na ferida, né? Imagina em cima de uma ferida, né? Se arde, se dói. E outra coisa, eu vou falar isso aqui para quem está me assistindo. Vou até me encostar mais próximo da câmera. Me aproximar aqui da câmera só para dizer para quem nos assiste. Muitos que estão dizendo ser adventistas do sétimo dia, muitos dizendo ser cristãos, gostam de fazer isso. Colocar sal nas costas dos animais, em cima dos animais. Para fazer a maldade. Não precisa fazer o mal por bichinho. Existe porque ele é predador de alguns. Nós temos que entender isso. Um dia nós temos que entender antes que Cristo diga assim, ó Pai, está feito. Se Ele disser está feito, nós vamos ficar de fora. Se nós estivermos nessa condição de fazer o mal para os bichos também. Trouxe um cachorro para cada um. O cachorro começou a desesperar. Aí ele disse assim, você cuida dessa cachorra, ela vai ter que dar um casar. Aí o outro chegou lá, pegou a cachorra numa caixa, botou outra na garota da moto e levou lá pro dono. Chegou lá e disse, não, essa aqui é só uma doencinha, deixa aí. Aplicaram em médico, foi lá pra casa pela escapou. Aí quando chegou lá perto da escolhida, ele pegou lá a cachorra, marromeno. O outro dono da cachorra, ela é borrada, destratada. Não tem amor por nada, não tem amor por ninguém, porque eu deixou a cachorra lá e foi embora. Aí agora tinha um gato lá doente lá e largou o gato. O gato tá lá na porta lá de casa, cuidando do gato. Esse provérbio, né? O juiz cuida dos seus animais, né? Mas o ímpio É cruel. ele mata, ele não tem piedade, não. Ele não tem amor para É. Quando a bicha voltou para casa dele, ela vai ser tipo uma barriga d'água. A dele vai estar verme, tem algumas coisas que eu tenho com ele na massa. Aí ela me na porta da casa dele e eu perguntei, e essa gata aí faz o quê? Eu falei assim, não sei quem é essa gata não. E a gata tinha encendido, jogou fora a gata voltou para a casa dele. Ela sabe. Ela sabe, né? E aí eu fui bater ração para ela. Aí ela ficou comendo lá. Aí ela quer miar, quer entrar para de casa. Aí quando ela bota ela para fora, aí ela vai lá na porta dele, fica na porta dele. Que é o dono. Que é o dono. Ele sabe onde é a casa dele.
Não, tem gente que gosta. Agora, se botar a comidinha para ele, claro que ele vai gostar. Eles sabem onde Você vem, gosta de estar ajeitando lá. a mãe vai dar uma história. Tivesse dinheiro, eu ia Deixar ela levar. onde ela voltou, que era não sei quantos quilômetros de distância. Tá assim, né? Não deve mal, tem que ter amor, não deve maltratar, mas também tem um lado outro extremo, idolatrar. Claro. Sim, descarta não. É, o extremo também. A mãe, ó, a mãe ele passa de semana, e mora bem pertinho, ele passa semana sem passar lá no direto. Ela fica, o Alex, cadê? Mas já, mãe, você tem Alex não. A Rediga, ele vem aqui, ele vinha, ele fala a obrigação dele. Tem muitas coisas também que falam mesmo, quando ela tira animais. Tem. É o extremo do violão. Tudo tem que ser assim. Olha o que disse esse senhor aí, ó. A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Olha isso. O que esse cidadão falou, senhor de Arthur? Que a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Se eu mato o animal, se eu maltrato o animal, tem a ver com a minha bondade ou compaixão ou não. Tem gente que dá chute no bichinho, né? No gato. Precisa fazer isso. Isso está demonstrando o caráter que nós temos. Os animais não, eles conhecem as pessoas que têm, as pessoas que são bondosas, né? Eles sempre se conhecem, né? As pessoas que têm um coração bom. E diz o texto, quem é cruéis com os animais não podem ser um bom homem. Os cruéis não é, porque é aquele texto que o irmão Ailton falou. Em Provérbios. O justo, ele atenta para a vida de seus animais. O ímpio, ele é cruel. Ele mata, ele odeia, ele maltrata. Deixa o bichinho passar fome. Amarra ele, deixa ele perecer de fome, de sede. Eles amarram a boca do cachorro e a mão, isso, e a patinha. Isso solta o bichinho solta lá. Fica lá morrendo. Não maldade. Lembrando que o que o Tennessee falou também, estou falando com uma multidão de gente que faz o contrário também. Trata os animais como se fosse um bebezinho, uma criança. E isso pode ser perigoso. Transmite doença. Olha esse texto. Orientação da criança, página 481. Só entrarão nos céus os que durante o tempo da prova tiverem formado um caráter que respire uma influência do céu. Se um caráter que não tiver a influência do céu, não deixar a pessoa se formar agora enquanto há tempo, não vai para lá não. Porque lá só vai entrar quem durante esse tempo de prova, enquanto aqui na Terra, tiverem formado um caráter que respire a atmosfera celestial. O santo do céu deve ser primeiro ser um santo na terra. Se eu quero ser santo no céu, mas não sou santo aqui na terra, eu posso dizer que sou crente aí o tanto
vez que eu quiser dizer. Posso só dizer, mas lá no céu não vai, porque lá eu não vou ser santo, porque não sou santo na terra. Mas a maioria das pessoas fala, que é impossível que na terra alguém ser santo. Se tirar Jesus, Quer dizer que do céu não vai ninguém. se tirar Jesus Cristo é impossível, né? Só que as pessoas, para se colocar num ganchinho para defender as suas teses, ela está generalizando, colocando todos como se não tivesse Jesus Cristo, porque Jesus Cristo diz assim, sem mim nada podeis fazer. Eles pegam talvez esse texto, mas esquece que é sem ele. E a própria palavra de Deus diz assim, tudo posso, o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Então em Jesus Cristo tudo é possível, aos que crê. E o que é os que crê? Os que consideram a palavra de Deus. Para nós é realmente impossível, mas para Cristo o fardo se torna leve. É difícil para nós, seres humanos, porque nós temos a nossa prova a enfrentar. Mas é Cristo que realiza em nós tanto o querer, como efetuar segundo a sua boa vontade. Olha o que Deus diz aí. Apocalipse 21, versículo 4. Através do apóstolo João. Diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Vão chorar? Vão ficar chorando? E não haverá mais morte. Alguém vai morrer lá? No universo de Deus haverá morte? Não, né? Vai voltar como era antes? Não vai haver mais morte. Não terá mais lágrima. Ninguém vai prantear. Ninguém vai ficar clamando, se maldizendo. Ninguém vai estar correndo atrás de coisas materiais. O objetivo central é Cristo, servir a Cristo. E nem dor vai haver. Por quê? Porque isso aí é coisa que já ficou pro passado. Dor nós sentimos agora, mas vai chegar um tempo que olhando para o futuro diz assim, agora a eternidade é só harmonia e paz. Quando nós volvemos a dizer assim, e quando coisa que ficou para trás, quando nós estarmos aqui na terra, o pecado vai ser dado um fim. E Deus não vai permitir que o pecado entre de novo, para fazer de novo alguém de seus seres que Ele criou a cometer pecado novamente. Só a terra, através de Eva, de Adão, que cometeram o pecado, e nunca mais vai ter nem como mais eles fazerem isso, porque o Senhor vai eliminar essa possibilidade. Olha só, o Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Hoje, colocam um cordeiro e colocam um lobo para ver. Para ver o que vai acontecer. Vão poder estar assim, juntinho, sem haver nenhum problema? Ou o lobo vai querer dar invertida no cordeiro? Boa intenção não é. As investidas dele não é bem intencionado não. É para rasgar, para matar, para comer. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Mal nenhum vai haver. Pecado algum existirá mais. Nem dano, não vai ter dano para ninguém. Nem para o lobo, nem para o cordeiro, para ninguém. Porque o lobo pode comer aqui o cordeiro, de repente vem agora a onça e come o lobo, depois vem o leão e come a onça. Lá não vai ter isso não. A terra
se encherá do conhecimento do Senhor. Então aqui na terra vai se encher do conhecimento do Senhor. E esse conhecimento do assunto que nós estamos falando aqui, a terra vai ser cheia. Nós estamos falando aqui, milhares de pessoas vão ouvir logo essas palavras aqui que a gente está falando. A terra vai se encher do conhecimento do Senhor, que queiram ou que não queiram. Agora, decidirem se vão permanecer na palavra, aí é a decisão de cada um. Mas que o conhecimento do Senhor quanto a esse tema é fazer com que os que queiram ir para o céu retornem às suas origens. Eu não consigo deixar agora, mas se quiser ouvir a palavra de Deus amanhã, ou depois, daqui 1 ano, daqui 2 anos, vai ter que deixar. Antes que seja tarde. Mas essa é a realidade. E tem que haver esforços para isso. Se não houver esforço, você nunca vai abandonar nada, nem essa questão e nem outra que esteja te prendendo, te laçando. Essas crianças, elas vão brincar. Criança que está amamentando, criança de peito, eu acredito que seja estão mamando, né? Ou quando for lá para o céu não vai ser levado criancinha. Então, sobre toda a terra, e a desmamada, que não mama mais, colocará a sua mão na cova do basilisco, de um cobra, né? Uma serpente, e não vai se fazer mal a alguma criança. Dano algum vai sofrer a criança. A vaca e a ursa pastarão juntos. Vocês já viram ursa pastando? Ela come pasto. Mas lá no princípio, qual era a alimentação dela? Era pasto. Era erva verde. Ela é assim hoje, depois do pecado. Agora, quando diz assim que a vaca pasta, eu acredito que nós vemos realmente vaca é pastando mesmo, comendo pasto. Mas a ursa entrar na mesma condição da vaca também, ursa pastar, ou seja, comer pasto. Quem aqui teria coragem de ficar solto, juntinho assim com uma ursa? Não dava nem para começar. O mais forte que está aqui, não dava nem para começar. Nem para se defender sequer. Com a mão limpa, não. Se tivesse uma arma poderosa na mão, poderia ser. E agora, se você tivesse com essa ursa, ou eu tivesse com ela, solta, bem aqui, quem ia comer quem? Solta os dois numa jaula. Quem ia comer quem? Quando era que o homem poderia comer a ursa? Ia ter que usar de tirania também. E ele ia usar uma arma, ele ia usar uma coisa para matar. Tem animal tirano também. Os filhos da vaca e os filhos da ursa vão se deitar juntinhos, sem se fazer mal algum. O leão vai comer o que, irmãos? Eu não questiono. Quem está falando é o profeta Isaías. O leão comerá palha como o... Porque a vaca come palha, o boi também come, a vaca pasta, o boi come palha, come capim, come erva. E nenhum dano vai ser feito, eles vão se conformar com o plano original também. Por que o homem não quer se conformar?
Apetite pervertido. A gente não gosta de certas coisas porque não tem costume, mas vai se adaptando, ora, vai pedindo Deus. Daqui a pouco você gosta de coisas que você não gostava. E daqui a pouco a gente passa a deixar de coisas que a gente não gosta, que gostava e passa a deixar de gostar. É aperfeiçoando os gostos. Santificando-se em corpo, em alma e em espírito. E a santificação é pela palavra. Seja corpo, alma, espírito, é por meio da palavra. O Senhor quer uma santificação do ser todo. Alguém diz assim, mas ele quer só o coração. Não, ele quer o ser inteiro. Mas não tem nada a ver, eu como minha carninha, como, não tem ninguém está dizendo para você não comer. Quem está dizendo aqui alguma coisa é o Senhor. Ele está sendo vaso para dizer o que está escrito na sua palavra. Quando o povo do Egito saiu do Egito, que era o povo do Senhor, que saíram de lá, poucos dias depois eles estavam murmurando para comer carne, o Senhor foi dar para eles. Quer carne? Agora vê o resultado qual foi. Mortandade, não foi? Saía carne para tudo quanto é buraco. E quem deu? Eu não queria. Às vezes a gente pede alguma coisa, não é desejo de Deus dar não, mas você quer? Vou dar. Agora aguenta as consequências. Lá no final, vai ter a colheita. Tem a semeadura, tem uma lei. Semeou, você pode escolher a semente que você quer semear. Você tem todo o direito de escolher, mas na hora da colheita você não tem não. Se você plantar uma coisa, você escolha bem. Porque na hora da colheita, você é obrigado a colher. Você não vai colher só se você quiser, não. Diante de Deus, você é obrigado. Minha mulher falando do suco do cachorro, parece que é 2 vezes mais. Eu não lembro qual foi a quantidade de vezes que ela falou do cachorro do que a nossa. O suco gástrico que nós temos no estômago não é para digerir carne. Para digerir verdura, frutas, cereais, essas coisas. E a do cachorro também não era para isso, não. Pois é, mas o cachorro tem suco gástrico que é para poder digerir a carne. Maior do que a do suco. Pois é, mas essa tese aí é aquela história. Deus não aprovou a carne para eles também? Agora, se eles comprovarem que o suco gástrico tem mais do que o homem, aí eu não sei, é questão de ciência. Se bem que a ciência tem que estar em conformidade com a palavra. Se não tiver, é falsa ciência. Essa semana todinha, quando ele pra cá, tá fazendo isso. A semana todinha, ela sai colocando no quintal, no quintal. No sábado, ela só faz na área. Eu conheço. Lá pra porta, tá lá na área, mesmo ela entra na área. Eu retorno o brigo com ela. Mas pra semana todinha faz isso, só o sábado. É a tua prova. Elas têm entendimento. Não, ela não tem entendimento. Mas ninguém trabalha em cima daquele lição que sabe tudo, né? É a sua prova. Tem que ter a cautela para entender o que Deus quer que tu aprenda alguma lição disso, né? Essa aqui, ó, o justo já foi falado, né? O justo, ele tem consideração pela vida dos seus animais, mas os que não são justos, ou seja, não tem afeição com eles, chama essas pessoas de ímpias e cruéis. Ela faz aniversário de cachorro. Tem. Aniversário caríssimo, convida todos os cachorros. Cachorro. Depois ainda lá temos um negócio. É vestido de todo jeito que cachorro tem. Compra todo jeitinho. As empresas que fazem isso, elas estão se dando bem com esse negócio de pet, elas estão bem financeiramente.
como é que se diz, é roupa, é comida, é cama. Vou ter que arrumar outro bichinho desse aqui para quem quiser falar. Falar uma coisa lá da. Naquele microfone. Cadê o grandão aqui? Aí, Maria. Fica à vontade aí. É a cama do cachorro. É. É outra provinha aí. Esse bicho aí não tá querendo funcionar hoje. Aí ele bota cama para cachorro, aí comida, não sei o que mais. Tem até pudim, tem bolo, tem muita coisa lá que ele sabe. Né? Aí convida um monte de gente que tem cachorro. Aí faz aquele aniversário, todos parabéns. É idolatria mesmo aquilo ali. Sem falar que ele não bota o cachorro para dormir em cima da cama junto com ele. Outra coisa que eu acho é não bota o cachorro para cima da minha cama para dormir. Analisar para ele, o lugar dele é para lá, né? No meu. Dá para fazer o bem para eles? Ele no lugarzinho deles? No lugar dele, falo bem para ele. Agora, se eu botar na minha cama, eu estou fazendo bem para ele me matando. É conciliar, né? Aí o microfone fica aí para vocês quiserem falar. Tá? Os que estão assistindo ali na internet, ouvir a voz de vocês também. Então, entendeu, Tânia? Esse é equilíbrio. Equilíbrio. Porque se Deus quer que eu tenha saúde, porque eu sou o templo do Espírito Santo, então eu fazendo com que minha saúde seja comprometida, eu vou ficar fora do céu do mesmo jeito. É os dois extremos. Entendeu? Tá para mim deixar de ser tirano, tratando um animal como ele é animal? Trata ele como eles merecem. Se lá no céu eu posso fazer alguma coisa aqui, ou alguma coisa que eu faça aqui eu posso fazer lá no céu, eu faça. Mas se você não vai achar algo que você faz aqui, o que será feito no céu, deixe de fazer agora. Dá pra gente saber, é só pesquisar. Eu vou pesquisar, da partir de hoje eu vou ler a Bíblia. Ler. Tem resposta para tudo a Bíblia. Às vezes eu e você que não sabe dar as respostas, mas ela tem a resposta para tudo. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. Entre os que estão aguardando a vinda, o Senhor vai vir, lembra de Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23? Mas Senhor, nós fizemos isso aqui no teu nome. Fizeram? E eu falei o que era bom para a saúde de vocês, vocês não fizeram. Olha o perigo. É minha salvação que está em jogo, é a sua salvação que está em jogo. Porque no final, o Senhor vai restaurar, tem que estar restaurado para poder ir para o céu, porque aqueles que aguardam Ele é para ser levado com Ele. E se eu não abandonar, afinal, esse tipo de alimento, que na verdade nunca foi determinado por Deus para ser alimento, foi feito uma permissão por um período lá no pré-diluviano, ou seja, pós-diluviano, e o pessoal gostava, simplesmente isso. Mas se você for comer carne sem tempero algum, não tem gosto de nada, você nunca mais ia comer carne. Você come mais é por causa do tempero. Bota tempero nas outras coisas também que dá certo. Mas é fedendo, não é isso? Quando você bota na carne, quando você come carne, quando ela cozinha, ela faz fedendo, não é isso? A carne só cabe. Não, a carne é boa. Boa o quê? Boa é o tempero. Come a carne purinha para ver se é boa.
Falar de tempero, hoje aparece tempero, todo mundo vê. Agora tem uns temperos também que é prejudicial para a saúde. Tem que ter cuidado até no tempero. Né? Hã? Também o tempero era simples, né? Era. Tempero era gostoso. Hoje tem tempero de todos os lados. Bota tem tempero diferente. Ali no mercadinho tem um lugar que tem tempero, é fila de gente para comprar tempero lá, sabe? É tempero. E cada um, às vezes, mais picante do que o outro. É. Faça o seu tempero caseiro, vai sair um tempero bom. Que não vai dar nem para prejudicar a saúde. Agora a gente compra aí tempero que ninguém sabe nem onde foi que fabricaram aquilo ali. Mistura meio mundo de coisa que ninguém sabe nem o que é. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Os que querem ir para o céu, olha aí, irmãos. Os que querem ir para o céu, a carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Não, mas eu vou ficar comendo peixe até Cristo voltar. Pode. Todos têm a escolha de fazer o que quiser. Pode comer um peixinho, pode ficar comendo uma carninha branca, né? Não, vermelha também, né? Ah, mas eu deixei a vermelha, eu vou deixar a branca agora não. Deus entende. Entende, mas só que ele vai cobrar de acordo com a palavra dele. Quem tem que mudar é Deus ou eu? Devemos ter sempre isso em vista e nos esforçar. Mas eu nunca me esforço. Eu tenho isso em vista, eu conheço. Eu já estudei, tenho a compreensão. Mas eu gosto do negócio, vou continuar com aquilo. E aí, estou me esforçando? Não. Se eu estivesse me esforçando, eu avançava. Mesma coisa de vestuário. Passa ano e entra ano, e sai ano e entra ano. O vestuário mesmo, sabendo que tem que fazer mudança. Mesma coisa. Abandonar essas iguarias. Sabemos que tem que fazer mudança. Temos conhecimento, mas não há esforço. Entrando e saindo, as mesmas coisas. Só deixa se esforçar. E aí o evangelho vai ser pregado como ele é. Agora, quem vai se salvar, nem todos. Podemos dizer felizmente ou infelizmente, porque são milhares de pessoas que irão se perder. Infelizmente, porque a palavra de Deus será cumprida. O que a irmã White diz aqui em Conselhos sobre o regime alimentar, página 381? Não posso pensar que nós estejamos em harmonia com a luz que Deus tem sido servido de nos dar nessa prática de comer carne. Não posso pensar que estejamos em harmonia com a luz no que diz respeito a alguém achar que deve comer carne. Ah, irmão, comer carne é pecado. As pessoas querem arrancar alguma coisa de ti para poder te queimar. Passar batom é natural? Não é pecado, não? Está escrito dizendo o antinatural é pecado. Podemos forçar as pessoas a fazer as coisas? Mas vai para o céu alguém que pratica coisa antinatural? Comer carne é natural? É antinatural, está escrito assim. Comer carne é antinatural. E está escrito assim, é pecado a questão de não ser natural. Só em ser antinatural é pecado. O juiz daqui do Brasil está bem avançado, que aqui o Babu está pegando aqui foi. Vai pegou 14 anos de cabeça porque assinou. Falei no micro. Aqui no nosso Brasil já é crime, né?
O mestre do estava da justiça perdeu uma neve, pegou 14 anos de cadeia. Eu acho que batom danado é esse. Mas para Deus, Ele nos ensina a forma correta como devemos proceder. Ele quer arrancar de nós todo orgulho, tudo que tiver dentro de nós que não presta, Ele quer que a gente jogue para baixo, para Ele poder trabalhar. Porque é Deus que trabalha em nós. Mas Ele precisa de nossa contribuição. E qual é a contribuição que nós temos que dar? É permitir que Ele efetue o trabalho. Irmãos, esse texto aqui, para mim é tão inspirado quanto a palavra de Deus. Alguém se zanga quando vê alguém dizendo isso. E isso não desqualifica o que eu digo também, que para mim a única regra de fé é a palavra de Deus. Mas Ele não vai obrigar ninguém a deixar. Não. E nem eu posso obrigar ninguém. A obrigação é você pregar, né? Exatamente. Passar a mensagem. Agora, Exatamente. quem quiser... É isso aí. E a transgressão da lei física é a transgressão da lei de Deus. Transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Mas está escrito nos escritos da irmã White, né? Aí alguém diz, mas esse escrito aí eu só aceito a Bíblia. E eu estou dizendo aqui é gente que era para acreditar nisso aqui, ó. Gente que diz que acredita no Espírito de profecia e bate contra. Não bate declaradamente. Porque tem aqueles textos que convêm para elas, elas aceitam. É a mesma questão. Diz que aquele que guardar toda a lei, que pensar em só ponto, somos culpados de todos. Ou seja, aquele que aceita o Espírito de profecia em uma parte e outra não está aceitando nada. E está escrito assim, aqueles que ouvem a palavra de Deus, é de Deus. Se você rejeita parte, se você acredita que o escrito da irmã White é procedente de Deus, porque só tem duas alternativas, ela mesmo diz, ou é procedente de Deus, ou é do diabo. Deus e o diabo não fazem aliança. Tem nada a ver luz com trevas. Ou eu acredito que os escritos da irmã White procedem da palavra de Deus, ou não procede. Se eu quiser dividir, não, parte eu aceito, parte eu não aceito, aí se encaixa na palavra lá que está na Bíblia. Quem ouve a palavra de Deus é, quem não ouve a palavra de Deus não é. Palavra dura, né? E muitos adventistas 7.000 estão dizendo. Está na Bíblia? Não, só acredito na Bíblia. Por quê? Porque o texto foi no cangote dessa pessoa. Tocou no pecado dela. E ela não quer deixar ir para o chão aquilo que está atrapalhando a salvação dela. Se zanga. Em vez de ficar alegre que Deus está querendo salvar. E só em dizer isso aqui já é motivo de muitos ficarem zangados. Rapaz, eu como carne ainda. Os derivados também vai chegar um momento que nós vamos ter que tirar. Aqueles que puderem já tirar, tem muitos tirando há muito tempo. É ir para o original, todos os efeitos original. Mas isso aí você vai buscando na força e no poder de Deus. Não pode fazer a coisa simplesmente por fazer. Porque se chegou o meu tempo e o seu ainda não está conseguindo, vai na força de Deus, usando a que você tem, pedindo força, e Ele vai agir. Agora, se você se despreocupar, Deus não vai agir e não vai ser nada resolvido, porque só vai resolvido quando Ele age. Se a gente quiser. Nós entramos com a vontade, com o querer. O querer está em nós, mas não realizar. Nós queremos, às vezes, deixar uma coisa, não podemos, porque não temos força. Mas podemos querer. Aí o querer e o realizar que age na nossa vida é o querer e o realizar de Cristo. E às vezes a gente faz as mudanças que nem percebe. Por quê? Porque não é nós mesmos que faz. É Jesus Cristo, através do seu Espírito. No mês, os filmes que aceitaram que está escrito, né? A Maria está falando agora. A respeito da irmã de ela não compareceu hoje, né? Se ela tivesse comparecido hoje, provavelmente ela tinha saído daqui.
porque ela sempre foi na terra, teve que comer carne, né? E ela pegava a corda dele, né? Ela falava, hoje você vai escutar mesmo, assim, se não aceitar o que está escrito. Deus falou, né? Está escrito, se você não se adaptar de acordo com a palavra de Deus, você vai ficar, de qualquer jeito. Que a gente pode falar na frente, a gente não tem problema falar atrás não, né, Rogério? Segura aí, Rosa. Se não tiver escutado, só mandar o vídeo lá que vai escutar. Só que é assim, irmãos. A gente tem que ter no coração o desejo de ir pelo que está escrito. Rapaz, é dolorido, eu estou falando bem aqui, mas é o escrito, eu vou ter que me esforçar para fazer minhas mudanças. Você tem que ter a humildade também de reconhecer que você está errado. E isso chama-se humildade. Só em você reconhecer, chama-se humildade. Faz parte da humildade. Eu não vou me zangar por uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer. Quando você vê alguém batendo contra o escrito que você acredita que é da palavra de Deus, que é procedente de Deus, e você bate contra, você não é humilde. Eu tinha muitas coisas que eu compartilhava. Humilde ele aceita. Eu não vou me zangar se alguém disser que está errado. A gente pode até se armar, né? Querendo se defender, porque a gente às vezes está no erro. Mas depois o nego vai pensar, mas a palavra de Deus, eu estou me armando para a palavra de Deus. E o que vai me dar a salvação é as palavras, né? As palavras não é que vai me salvar? Não é Cristo a salvação? E o único que vai me salvar, eu agora vou bater contra isso. Aí quem eu estou prejudicando quem? Aqui qualquer palavrinha sai bem ali. Conversa paralela aí. A pessoa tem que se esforçar, né? Eu sabia que ela tem que se esforçar, porque se não se esforçar, não deixa Eu coisas que eu faço, que eu sei que é errado, eu não importa que alguém diga, eu não aceito críticas, né? Mas chegar e dizer, olha, assim está errado, eu sei. Mas aí... E você pode criticar, e você pode me criticar o tanto que quiser, eu posso estar escutando você criticar. Nem tchum para você. A gente tem que aprender a receber as críticas. Porque vai vir muitas. Ou eu me adapto, ou me zangue, e o zangado não vai ter lugar lá no céu também. E como eu sou zangado, eu estou tentando, Senhor, agora eu não consigo, é tu que vai me mudar. E aí, como eu quero mudança, aí de vez em quando vem uma. Quanto mais você quer a mudança, mais vem prova. E a gente tem que estar se adaptando no sentido de estar enquadrado aqui direitinho para obedecer. Porque senão é lapada e lapada. Eu não sou provado de repente aqui numa coisa, mas mesmo na frente eu vou ter que ser. Para saber se eu estou mesmo como uma pedra preciosa. O principal é a humildade. Se aceitar como palavra de Deus e estiver cedendo, aí tudo bem. É sinal que o Senhor pode trabalhar mais. Até aperfeiçoar. Vamos terminar aqui com a história de Noé. Já 11:05. O Senhor enviou um anjo ao seu servo com a mensagem asseguradora: e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra. Pode ver que os animais correm com medo do homem. Algumas exceções não, né? Algumas exceções, o bicho se revoltou também contra o homem. O homem foi tentar caçar ele no meio, eu acho. Irmão, o animal ele passou a ser agressivo com o homem, foi a partir do momento que o homem lá, né, depois do pecado, de olho, né, começou a caçar para se alimentar, isso. Porque tem essa questão, mas só que depois que entrou o pecado,
a malignidade entrou no ser. Nessa questão deles ser ferozes, agressivos, porque como é que ela não se É porque uma atitude má vai trazer outra reação má. a pessoa, ele ficou na defensiva até. Todo animal, todo, até um rato, quando é atacado, ele se defende. E o homem agora, a presença dele causou terror nos animais. E os animais também, que deixaram a originalidade, quando vê o homem também, às vezes, quer comer o homem. A gente está vendo casos aí, até na internet está passando aí, né? Onça comendo alguém. Então, a questão do temor dos animais é grande com o ser humano. Pode observar. É uma coisa tão bonita você ver uma beija-flor sentando na mão de alguém, passa comendo bem assim do lado, sem se assustar. Mas nem todos os animais fazem isso, porque sabem que o perigo é iminente. Tem um caso, eu vi no vídeo na Índia, uma gata com uma onça. Eu acho que ela era pequenininha, mataram a mãe dela e ela Foi criado, né? foi cancelada, mamava com ela. Aí ela cresceu, ela ia sair, mas toda noite ela veio pra lá e pra mim. Os outros animais fugiam com medo dela, essa vaca não fugia. Eu estava deitada dela, passava o noite todinho com ela, quando dava de manhã ela saía. Nossa, faz medo mesmo. Você ia falar, Cris? Vou falar no final de semana casado, semana só, né? De casa da minha irmã. Aí lá na casa da minha irmã é um paraíso. Aí, não, eu só tô escutando. Aí, irmão, Uhum. o jacu, muito jacu, sabe? Assim, tem a matinha bem na frente da casa dela. Muito, eles estavam na alegria, eles cantavam, eles pulavam de galho em galho. E eu passei hora, o Martins até filmou. Passei hora, o Martins olhando aquilo ali. Aí eu disse assim, hoje, gente, não mata eles não, porque eles estavam comendo pão galinha lá no pé da minha irmã, comendo pão galinha. Aí uma pessoa falou, não, mas se eu não matar, eu vai vir e passa bem e mata e come. Não, mas não mata. Mas esse é o espírito do ser humano hoje, Não né? mata não, deixa que às vezes não consegue, sair daí do lugar, vai vivendo, então já bota mais, tira mais, vai, sabe, quando eu estiver morando, lá eu vou gastar. Aí quando eu estiver morando, eu quero fazer um viral bem grandão, sabe? Eu vou colocar as comidinhas lá em cima para ele comer, mas não deixa nem pegar não. Aí vai ter que matar. Não, meu Deus, Deus vai deixar não, porque irmão, acho que eu ia matar, não vai dar certo não. Porque eu quero fazer isso. Mas tem irmão, os mais lindos do mundo, e eles é igual frango, eles tomam de pão. É grandão mesmo. O pessoal gosta demais. Então, concluindo aqui, irmãos. A vida dos animais deve ser preservada como um mandamento. Porque se nós não voltarmos a obedecer os mandamentos de Deus, o nosso caráter vai ter que ser semelhante ao de Deus. Na nossa esfera, claro, mas na guarda dos mandamentos. E a terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus, é exatamente os mandamentos de Deus é que representam essa glória. A bondade, a misericórdia. Os frutos do Espírito vai ter que ser apresentado nos homens e nas mulheres que querem ir para a eternidade, habitar com Cristo. Então, que Deus nos abençoe. Agora vamos ouvir uma música para conclusão nessa manhã sabática para a glória de Deus. Fabiana tem a oportunidade, Fabiana.
Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e a oração. Ou estarias pronto e pleno de emoção se tu hoje te encontrasse com Jesus. É o teu desejo de vê-lo voltar. Tuas ceias, por Deus Salvador, são teus lábios, louvor, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar. Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que hoje aos ímpios perecer. É o teu desejo de vê-lo voltar. Tuas ceias, ó Deus Salvador, são teus lábios, louvor, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Glória a Deus.